Oi gente, aqui é a Laura do Instagram Eu Quero Ser Juíza e hoje eu vim falar sobre produtividade. Na verdade, esse eu pretendo que seja o primeiro vídeo sobre produtividade aqui no canal de uma série em que eu vou abordar várias pequenas dicas que podem melhorar muito a sua produtividade. Não são dicas estilo coach, mas são dicas de coisas que eu li, coisas que eu aprendi, ou de coisas que eu testei e aprendi espontaneamente na prática, mas que realmente ajudam no meu dia a dia, fazem com que eu seja mais produtiva e que eu consiga realizar mais coisas. Então, assim, a pergunta do título desse vídeo, que é qual o melhor horário para estudar, ela vai depender muito do seu relógio biológico. A gente sempre vê no Instagram as pessoas falando sobre muita gente que acorda muito cedo de manhã, fazem o 5 a.m. Club, inclusive eu já fiz, outras pessoas que estudam muito a madrugada inteira, né, e preferem dormir de manhã quando elas podem. Enfim, a gente vê que as pessoas têm horários diferentes realmente de produzir. E muitas vezes a gente tenta se encaixar num padrão, né? Muita gente, quando eu fiz o desafio do 5 a.m. Club lá no meu Instagram, muita gente queria porque queria fazer e me mandava mensagem assim: Laura, mas eu tenho muito sono, como é que eu faço pra não ter sono? Eu não consigo render de manhã. Gente, você pode até tentar pra descobrir qual é esse horário, se você funciona muito bem de manhã, mas a verdade é que nem todo mundo vai funcionar no mesmo horário. A verdade é que a gente tem horários biológicos chamados horários nobres e horários pobres, né? A depender do nosso cronotipo e tudo mais. Então tem um monte de pesquisa aí na internet que fala detidamente sobre isso, mas de maneira geral é isso. E a dica maior que a gente tem, que é o cerne desse vídeo, você precisa tentar distribuir as suas atividades que demandam muito de você, intelectualmente falando, no seu horário nobre. E aí, nos horários que são os horários pobres, você coloca outras atividades que também são importantes, que também precisam ser feitas, mas que não te exijam tanto assim. Vamos lá. Eu sei que nem todo mundo tem tanta possibilidade de organizar o cronograma diário. Eu sei que tem gente que trabalha 8 horas por dia e que vai estar preso naquele ambiente de trabalho e não pode escolher que horário vai estudar, né? Então eu sei que tem muita gente aí que estuda quando dá, né? No horário que sobra. Mas mesmo para você que trabalha 8 horas por dia, você pode, por exemplo, escolher se você estuda mais pela manhã ou mais quando chega do trabalho. O que você pode fazer para melhorar essa sua produtividade em determinados horários, tá? Bom, quem tem mais disponibilidade, aí é que essa dica é maravilhosa mesmo, porque aí se você tem bastante flexibilidade para distribuir as suas tarefas em vários horários, você consegue perceber com clareza quais são esses horários melhores e piores e o que fazer em cada um deles. Bom, eu descobri na prática que eu sou uma pessoa muito mais diurna que noturna. E especificamente durante o período da manhã, eu tenho picos de produtividade. O que isso significa? Significa que durante o período da manhã, eu sou muito mais animada, motivada, eu tenho mais disposição, o meu humor melhora mesmo. Então, durante esse período, que é um período nobre para mim, biologicamente falando, eu tento colocar atividades que exijam bastante de mim. É o meu horário preferido para estudar para os concursos, por exemplo. Ou para ler livros que demandam esse exercício intelectual muito grande, né? Quando eu estava no mestrado, eu produzia também coisas para o mestrado de manhã. Enfim, atividades intelectuais que demandam mais de mim. O período da tarde é o meu pior horário. E o período da tarde, gente, existem muitas pesquisas que dizem que é o pior horário da maioria da população. Então, a maioria da população tem um melhor horário, ou de manhã ou à noite. E à tarde, realmente, ele é um período complicado. Pode ser que não seja o seu caso, mas para mim, o período da tarde é esse período meio ruim. O pós-almoço e as primeiras horas que se seguem ao pós-almoço, para mim, é super difícil produzir. E aí, geralmente, eu tento colocar atividades que não me exijam essa motivação enorme para começar, que eu posso fazer meio que no automático,
Então, atividades às vezes mais burocráticas, de responder um e-mail, de organizar determinadas coisas. Às vezes eu separo, por exemplo, os materiais das aulas que eu vou dar, ou eu faço o trabalho mesmo de computador para as faculdades em que eu ensino. Esses trabalhos burocráticos que você tem que fazer, mas que eles não demandam o teu maior nível e pico de produtividade, de motivação e tudo. Então, durante a tarde eu tento não colocar. Às vezes é o jeito, a gente tem que colocar porque são muitas disciplinas para estudar, é muito material. Mas se você tem que colocar, por exemplo, uma disciplina porque tem que estudar de qualquer maneira nesse horário de baixa, né, de horário pobre, tenta colocar uma disciplina que talvez que você gosta mais ou que você tem menos dificuldade. Então, às vezes, o que eu faço? De manhã eu estudo, eu faço questões, eu leio, enfim, eu tenho uma atividade que demanda mais de mim. E às vezes no período da tarde eu coloco para assistir uma videoaula de uma disciplina que eu gosto. Por exemplo, eu amo estudar direitos humanos, é uma das minhas disciplinas preferidas. Posso colocar uma videoaula de direitos humanos ou uma videoaula, enfim, de temas em que eu vou fazer aquilo de uma maneira um pouco mais passiva, né? Assistir aula é uma atividade um pouco mais passiva que não demanda muito de mim. E aí eu passo por esse período, esse horário pobre, com mais tranquilidade. E aí à noite, a gente geralmente tem um novo pico de produtividade desse período, pelo menos um pedaço dele, e aí você pode botar uma outra atividade que te exija um pouco mais. O fato é que, independente de qual é o seu horário, porque o seu horário pode ser o oposto do meu e você querer entrar na noite madrugada dentro, o importante é que você conheça esses seus horários nobres e seus horários pobres, e você consiga, de fato, distribuir essas atividades de uma maneira mais adequada, respeitando esse horário biológico. Porque não é só uma questão, gente, tem muita gente que confunde essa motivação com uma condição mesmo biológica sua. Você pode assistir milhões de vídeos motivacionais, você pode se esforçar ao extremo, mas não necessariamente o seu estudo vai render durante o seu horário pobre. Às vezes a gente faz porque tem que fazer, e é isso mesmo, eu entendo, é muita coisa, mas se você puder, busca colocar essas atividades que te exijam mais nas disciplinas mais difíceis, em que você tem mais dificuldade ou que o material é maior, e tenta colocar nos horários nobres, porque vai fazer diferença no seu dia a dia e na sua produtividade, tá? Para descobrir, existem uns testes na internet, e nesse livro aqui, ó, é um livro que chama Quando? Os Segredos Científicos do Timing Perfeito, do Daniel Pink. Esse livro ele fala bastante sobre tempo, sobre descanso, sobre uma série de coisas que você faz para melhorar mesmo essa sua gestão de tempo. Ele vai falar a importância das sonecas, como realizar sonecas, enfim, ele vai dar muitas dicas sobre isso, sobre pausas, como é importante as pausas, enfim. Eu posso trazer outras dicas em outro vídeo, mas ele tem aqui, ele explica mais ou menos como você descobrir se você é uma pessoa mais diurna ou noturna, como você se determinar, como você pode escolher e entender em que período desse dia você tá. Mas de maneira geral, eu acho que a gente mesmo intuitivamente, a gente tem uma noção, né? Quando a gente é mais noturno e mais diurno. E talvez seja a hora de você colocar em prática e montar um cronograma hoje, tentando distribuir melhor esses seus horários. Que tal? E aí, gente, fica aquela lembrança de que a nossa energia mental, ela varia mesmo ao longo do dia. E essa energia mental, ela vai afetar a forma como a gente aprende. Eu li muito disso também no livro do professor Jorge Malmenstein, que ainda vai ser lançado, o Superaprendizagem. E ele tem um capítulo também só sobre isso. O importante é que a gente não acredite que existem fórmulas prontas e a gente não tente se encaixar demais num padrão quando ele não é o nosso padrão. A maioria das pessoas pode funcionar de manhã, mas tem muita gente que só vai funcionar à noite. Tem gente que vai elaborar um horário totalmente diferente daquilo que é comum
para a maioria das pessoas e vai dar certo. Essas são só dicas. A produtividade ela não pode ser uma coisa para tirar o sono de ninguém. Você não pode ficar louco tentando aplicar essas técnicas, mas você pode utilizar essas ferramentas para facilitar a sua aprendizagem e melhorar tudo aquilo que você quer realizar ao longo do dia, né? Para terminar o dia marcando, ticando tudo que você fez e conseguiu realizar. Então fica essa dica aí para vocês e a gente se encontra no próximo vídeo.